Imagine um mundo onde a internet era uma novidade. As calças de cintura baixa estavam em toda parte, e esse era o som mais aguardado do dia. Bem-vindos aos anos 2000, uma década que foi muito mais do que apenas uma mudança no calendário. Foi um período de revoluções, tanto no estilo quanto na tecnologia, e é claro, nas nossas vidas. Nos anos 2000, o futuro parecia estar logo ali, ao alcance das mãos. A internet ganhava espaço, os CDs e MP3 eram as principais formas de ouvir música e as boy bands dominavam o mundo. Era a época das primeiras redes sociais, das grandes trilhas sonoras de filmes e dos ícones pop que ainda hoje fazem parte da nossa memória afetiva. No vídeo de hoje, vamos fazer uma visita aos anos 2000 e explorar essa época mágica. Eu sou o Zod e sejam bem-vindos a Zodíaco. Os anos 2000 foram uma época de transição e experimentação, um período em que as referências do passado se mesclaram com a explosão digital e o futuro parecia ao mesmo tempo distante e iminente. O charme dos anos 2000 está totalmente entrelaçado com a nostalgia que sentimos, o fato de relembrarmos uma época onde as coisas eram mais simples, onde a nossa única preocupação era ir à escola e voltar para assistir aquele programa favorito, mostra que é uma década mágica em nossas mentes. Crendo ou não, desfrutamos de um tempo de beleza. Com certeza, a âncora disso tudo está atrelada à estética conhecida como Year 2K. Estéticas são padrões visuais atrelados a uma cultura e a algum período, e o Year 2K tem sua presença marcada no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, com basicamente estilos voltados para um pensamento futurista que existia na época. Deve-se também pelo fato do bug do milênio que deixou muitas pessoas assustadas com as loucuras mundiais que aconteceriam, e que de fato nunca se concretizaram. A internet nos anos 2000 ainda estava surgindo, nada comparado como é hoje. Pode parecer que naquele tempo a internet parecia mais charmosa, e de fato era. Apesar das limitações da época, o design inserido nas mídias era totalmente pensado como uma forma de arte, e não algo somente para favorecer o ritmo de trabalho, como é o caso do flat design que temos hoje em dia. A questão é que as coisas eram mais simples e charmosas. Não era muito difícil, tudo se resumia a postar um pensamento nas comunidades do Orkut, ou conversar com aquela pessoa no MSN. Eu às vezes tenho a impressão de que as redes sociais daquela época eram mais orgânicas. As pessoas queriam se comunicar com as outras de fato, e não tinha tantas as apelações e loucuras que temos hoje. E uma das redes que eu me lembro muito bem de ter utilizado na época era o Habbo Hotel. Basicamente, o Habbo era uma mistura de game com rede social, com um visual bastante único e jogos marcantes. Era divertido ir naquelas salas de bate-papo e conhecer pessoas aleatórias, jogar os minigames. Eu passava várias horas nessa função. E claro, uma das melhores lembranças que tenho era poder pegar 1,50 e ir para a lan house da minha rua e jogar. E se você, assim como eu, viveu a cultura das lan houses, sabe de quais jogos eu estou falando, como CS 1.6, GTA San Andreas e, é claro, o Mu Game. Pessoalmente, às vezes era muito difícil ter internet constante, e uma das coisas que fazia dos meus dias os melhores eram os incríveis CDs de coletânea de jogos da Digerati. Se você é dos anos 2000, com certeza lembra de jogar pelo menos alguns desses jogos. E falando de jogos de computador, aquela época foi marcada pelos jogos Flash, que com certeza fizeram parte da infância de todos. E particularmente o jogo que eu mais joguei nesse tempo foi o Crazy Flasher 3. E se você não sabia o nome, bom, agora sabe. Mas nem só de internet vivíamos, uma vez que também tivemos uma das melhores gerações de videogames de todos os tempos, talvez a melhor, do Play 2 ao GameCube, mas explorando melhor, aqui no Brasil o PlayStation 1 ainda era a moda. Winning Eleven, Tony Hawk 2 e Resident Evil 3 é um dos exemplos de jogos que eu tenho lembrança de jogar pela primeira vez na vida, e esse som até hoje dá arrepios.
E depois temos essa maravilha, praticamente o videogame que todos jogaram nos anos 2000. O PlayStation 2 marcou uma geração, principalmente com grandes franquias surgindo a partir dele. Um marco histórico de vendas. Eu posso dizer que o PlayStation 2 foi tão influente que não é todo mundo que sabe da existência do primeiro Xbox. No Brasil, o PlayStation 2 foi o auge dos videogames, especialmente pelo seu desbloqueio, que possibilitou a gente comprar aqueles 5 jogos por apenas R$10 naquela banca de feira. O PlayStation 2 trouxe franquias primorosas como God of War e revolucionou as que já vinham do PlayStation 1, como Resident Evil, GTA e Mortal Kombat, e muitas outras, que basicamente foi um primor da arte dos videogames. Não podemos falar de anos 2000 e esquecer da música, obviamente. Eu tenho certeza que você em algum momento viu isso aqui passando na TV. Diferente de hoje em dia, onde vivemos em um mundo dominado pelos streamers de música, naquela época tínhamos canais como a MTV e a saudosa Mix TV, que pelo menos para mim é extremamente nostálgico. É claro, falar de música especificamente dos anos 2000 é bem difícil, pois é bastante coisa, mas a gente pode passear por alguns gêneros. Obviamente, o gênero que mais se destacou na época foi o pop, com basicamente a Britney Spears dominando tudo. Mas não só ela, foi também a época das boy bands como o NSYNC e o Backstreet Boys, que basicamente só lançaram sucessos. Não somente o pop, mas muitos outros gêneros explodiram nessa década. E um que me lembro bem foi a fase do hip hop e R&B, que pelo menos pra mim é bem conhecido como Black. E os artistas, bom, a maioria já sabe: Akon, Usher, Nelly, Ne-Yo, Alicia Keys e Chris Brown e muitos outros, que praticamente fizeram explodir a cultura negra e um dos meus gêneros favoritos de música. Mas os gostos daquela época eram bem diversos, e no rock não era diferente. Claro que o mesmo engloba vários subgêneros, mas se juntarmos todos, podemos pegar a ascensão de bandas e artistas como Linkin Park, Evanescence, System of a Down, Green Day, Blink-182, Simple Plan e Avril Lavigne, e por aí vai. E claro, não podemos esquecer também aqui do nosso Brasil, com a ascensão do nosso marginal alado Chorão e o Charlie Brown Jr. Todas essas bandas fizeram parte da criação de estilos únicos daquela época, onde grupos começaram a surgir, e com certeza você fez parte de algum deles. Eu acredito que os principais da época sejam os emos. Ser emo basicamente era se vestir com aquelas roupas extravagantes e sofrer por amor não correspondido. E se você não era emo, com certeza fazia parte dos metaleiros, que basicamente era ouvir rock o dia inteiro e fazer loucuras. E é claro, os outros subgêneros que já existiam e ganharam uma nova cara, como os skatistas e góticos. E é claro, o surgimento do funk ostentação, com basicamente esse outfit aqui. Com certeza a moda dos anos 2000 era de fato um primor, e quando a gente para lembrar hoje, dá uma certa vergonha e um sentimento bom. Mas tudo isso estava atrelado às boas obras da TV e do cinema. Nos filmes, basicamente, teve o surgimento das minhas 3 franquias favoritas: Harry Potter, O Senhor dos Anéis e a franquia Matrix, que é, em estética, o maior representante do Year 2K. Outras grandes franquias surgiram na mesma época, principalmente no terror, como o Pânico e a franquia Premonição. Foi também o início das comédias eróticas, como a franquia American Pie sendo a maior representante, e também o surgimento dos filmes paródias, principalmente com os filmes de Todo Mundo em Pânico. Na TV não era diferente, tínhamos programações para o dia inteiro. De manhã tínhamos a TV Globinho, com Dragon Ball, Digimon e Beyblade. À tarde, as sitcoms, como Eu, a Patroa e as Crianças. E à noite, chegando da escola, tinha Cavaleiros do Zodíaco, Super 11 e Pokémon na Rede TV. Fora que as tardes, para quem era mais novo assim como eu, era recheada com os desenhos da TV Cultura,
como O Pequeno Urso, Cyber Chase, Castelo Rá-Tim-Bum e Caiu. Até mesmo no domingo, pelo menos pra mim, o melhor ritual era ficar acordado até altas horas só para assistir o Pânico na TV. Claro, hoje em dia podemos ver a maioria dessas obras em streamings por aí, a qualquer momento, mas a magia era exatamente sentar ali na frente da TV, sem preocupações e apenas assistir. Quando falamos de anos 2000, também temos as estéticas. Estéticas são padrões visuais, como eu havia dito anteriormente. E nos anos 2000, temos uma estética que se tornou uma das minhas favoritas recentemente, a famosa Frutti Gyraeiro. Com certeza você já viu alguma imagem parecida com essa. E talvez ela te traga uma sensação muito boa. A Frutti Gyraeiro é um padrão de design que surgiu por volta de 2004 e foi até 2013. Sua ideia principal era trazer um clima mais agradável visualmente e amigável para as pessoas que ainda não tinham muito apreço pela tecnologia que estava surgindo na época, tentando torná-la mais convidativa. É normal você observar ela nos antigos sistemas operacionais do Windows, como o Vista e posteriormente o 7, assim como nos consoles como o Nintendo Wii e até mesmo nos smartphones, como nos primeiros iOS. É um padrão muito bom visualmente, que traz uma sensação de calma e leveza, sem tanta poluição visual. Posteriormente, esse estilo foi substituído pelo flat design, que vemos por aí até hoje, mas essa estética ainda traz todo o charme e os bons tempos dos anos 2000. Outra coisa que marca muito aquela época eram os passeios de escola, e não tem como falar de passeios nos anos 2000 e não falar do Play Center. Se você morou em São Paulo naquela época, com certeza foi em um dos melhores parques de diversão do Brasil. Ir pro Play Center era um ritual para os adolescentes da época. Era onde os caras tomavam a coragem de chegar na garota que gostavam. Outros tinham a missão de levar as vodkas de sabor disfarçadas de suco. Era uma curtição absurda, principalmente por causa da Noite do Terror, que basicamente era a celebração do Halloween no parque, onde tinha um monte de pessoas com fantasias de monstro muito bem feitas e atrações únicas. Fora tudo isso, tinha também os brinquedos marcantes, como as montanhas russas Superjet, Boomerang e Looping Star. Também outros brinquedos como o Turbo Drop, o Barco Viking e o Cataclismo. Todas essas atrações marcaram a vida de muitos adolescentes da época. E claro, o fato do Play Center fechar por causa dos processos deixou muitas pessoas desoladas, mas com certeza, muitas lembranças ficam daquele saudoso tempo. Basicamente, os passeios de escola dos anos 2000 era isso. Quando era anunciado, até os bardeneiros estudavam para poder ir. Eram tempos de excelência, de fato. Os anos 2000 têm sua magia, e até hoje sua moda e estética costumam reaparecer na internet por aí. O fato é que vivemos anos incríveis, e ficam na nossa memória até hoje, e relembrar eles traz essa sensação de calmaria e leveza, no meio do caos que temos hoje em dia. Esse é o verdadeiro sentimento de nostalgia. Então é isso, essa foi uma breve visita aos anos 2000. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. O canal está crescendo a cada dia e eu conto contigo para me ajudar a monetizar aqui e produzir mais vídeos como este. Muito obrigado pelo seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.